Apesar dos encontros entre Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e o presidente dos Estados Unidos, Trump, as tensões na Península Coreana continuam marcadamente altas. Durante suas reuniões com o presidente Trump, Kim Jong-un prometeu interromper, ou pelo menos restringir fortemente, o programa nuclear de seu país, porém as agências de inteligência americanas têm extensa informação mostrando que não apenas a atividade nos laboratórios nucleares secretos da Coreia do Norte estão a todo vapor, como estão de fato ainda totalmente operacionais. O motivo é simples: a Coreia do Norte precisa de armas nucleares para sobreviver como potência independente e Kim Jong-un precisa de armas nucleares para poder permanecer pessoalmente no poder. Não apenas o futuro de uma nação, mas o futuro de seu líder está envolvido no desenvolvimento bem-sucedido de armas nucleares e, portanto, nenhum serviço de inteligência do mundo acredita que a Coreia do Norte interrompa suas ambições nucleares, a menos que seja forçada por uma ação militar. Apesar de um programa de armas nucleares cada vez mais sofisticado, os Estados Unidos hesitam em usar a força militar contra o reino eremita por medo de desencadear uma guerra total na Península Coreana. As apostas pela inação, no entanto, são tão altas quanto a ação, com uma Coreia do Norte nuclear desestabilizando completamente o ambiente de segurança das costas orientais da Ásia. O Japão, alvo antigo da ira da Coreia do Norte, já tem tomado medidas incríveis de descartar grande parte de sua tradicional doutrina militar pacifista e autorizou o uso de forças expedicionárias para apoiar as operações americanas na Ásia. Isso significa que, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o Japão está sancionando oficialmente o uso da força militar preventivamente contra potências estrangeiras. Se a Coreia do Norte se tornar armada nuclearmente, é provável que o Japão, o crescente poder militar da Ásia, se torne muito mais agressivo se não iniciar preventivamente uma guerra contra a Coreia do Norte, o que forçaria os Estados Unidos a seguir o exemplo. Enquanto o Japão estiver protegido sob o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, ele não terá motivos para desenvolver armas nucleares, mas os japoneses veem como completamente inaceitável a Coreia do Norte estar armada nuclearmente e não vão parar por nada para impedir que isso aconteça. Por décadas, os Estados Unidos se prepararam para uma guerra com a Coreia do Norte, ao lado de seus aliados sul-coreanos, e durante quase todo esse tempo, o planejamento operacional mudou pouco na maneira como essa guerra seria executada. Uma nova guerra entre as Coreias aconteceria da mesma maneira que a última guerra, com grandes formações de unidades terrestres manobrando contra hordas de tropas norte-coreanas. A guerra seria essencialmente convencional em todos os sentidos da palavra e, além da tecnologia amplamente aprimorada nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, haveria pouca diferença na execução da maneira como a última guerra foi travada no final dos anos 1940 e início dos anos 1950. Nos últimos anos, embora os Estados Unidos e a Coreia do Sul tenham repensado sua estratégia de derrotar o Norte em uma guerra, um plano operacional conhecido como o Plan 5015 substituiu o antigo plano de guerra, o Plan 5027, e difere bastante em escopo e estratégia. Embora muitos detalhes do novo plano para esmagar a Coreia do Norte permaneçam secretos, há muitas partes que se tornaram de conhecimento público e outras que podem ser adivinhadas, dada a doutrina militar dos Estados Unidos e os tipos de tropas e equipamentos que estão sendo implantados na Península Coreana. O Plan 5015 foi amplamente moldado por uma coleta de informações muito aprimorada dentro do próprio reino eremita, além de novos progressos tecnológicos feitos pelos Estados Unidos e novos cenários políticos dentro do próprio país. Os desertores norte-coreanos de alto escalão deram aos Estados Unidos e à Coreia do Sul uma melhor visão sobre o poder interno e os círculos políticos dos norte-coreanos e revelaram uma nação que está completamente sob o controle centralizado nas mãos da família Kim, de uma maneira que torna seu comando e controle militar excepcionalmente vulnerável a rupturas. Se Kim Jong-un fosse rapidamente removido do poder, linhas de sucessão pouco claras e uma total falta de autoridade independente dos comandantes locais significariam que as forças armadas norte-coreanas ficariam completamente paralisadas e incapazes de operar efetivamente.
Assim como as unidades militares soviéticas durante a Guerra Fria, os comandantes militares em terra devem sempre obter a aprovação de seus superiores antes de tomar qualquer decisão. Os resultados desse tipo de estrutura de comando de cima para baixo extrema e sufocante estavam à mostra durante a Primeira Guerra do Golfo, nos anos 1990, quando tropas americanas e aliadas desmantelaram completamente os exércitos formidáveis do Iraque, desmontando seus sistemas de comunicação. Sem a capacidade de contatar seus superiores, os comandantes locais do campo de batalha estavam quase paralisados em seu processo de tomada de decisão, enquanto as forças da OTAN desfrutavam de um alto grau de autonomia e independência, o que lhes permitia ser uma força reativa e flexível. Uma grande parte do Oplan 5015, portanto, gira em torno da destruição dos sistemas de comunicações da Coreia do Norte, que neste caso significa visar instalações de transmissão e redes telefônicas com forças especiais, ataques cinéticos ou guerra eletrônica. A interrupção nas comunicações deixaria os comandantes altamente rígidos e inflexíveis da Coreia do Norte paralisados, permitindo que as forças norte-americanas e sul-coreanas manobrassem e destruíssem eles. No entanto, embora isso sempre fizesse parte dos planos dos Estados Unidos de combater a Coreia do Norte, onde o Oplan 5015 difere, é que pela primeira vez ele sugere travar uma guerra muito seletiva em vez do cenário de guerra total descrito nos planos de guerra anteriores. Anteriormente, esperava-se que as forças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul lutassem inicialmente contra uma esmagadora superioridade em números da Coreia do Norte. Embora seu equipamento militar seja amplamente datado, a Coreia do Norte mantém uma enorme quantidade de tropas de combate e veículos para movê-los rapidamente do norte para o sul, e no solo a Coreia do Norte possui uma concentração massiva de dezenas de milhares de baterias de artilharia que podem oprimir completamente as forças americanas e sul-coreanas ao longo da fronteira. No entanto, a inteligência mostrou que a Coreia do Norte carece de recursos para continuar uma ofensiva profunda na Coreia do Sul e que pararia completamente em questão de semanas. Assim, os antigos planos de guerra exigiam uma defesa em profundidade dos ataques iniciais da Coreia do Norte, com as forças US/ROK recuando ao longo de posições defensivas pré-determinadas e sangrando as forças da DPRK ao fazê-lo. Uma vez que o poder aéreo do ZEWA tenha feito a transição para o teatro pacífico em vigor dentro de 1 ou 2 dias, as forças da DPRK seriam submetidas a uma campanha de bombardeio que ficaria para a história e absolutamente os trucidaria pelo ar. Então as forças do US/ROK começariam a retroceder e ir para dentro da Coreia do Norte para finalmente tomar Pyongyang. O novo plano de guerra pede que os Estados Unidos e a Coreia do Sul resistam ao ataque inicial como antes, só que agora, em vez de iniciar uma campanha militar completa na Coreia do Norte, o plano pede uma guerra cirúrgica contra alvos militares selecionados. Nos estágios iniciais da guerra, uma campanha de guerra eletrônica contra as forças do Norte teria como alvo seus sistemas de radar e comunicação, cegando e confundindo comandantes em terra. Simultaneamente, os bombardeios furtivos B-2 dos Estados Unidos entregariam munições para penetração no solo contra as usinas nucleares da Coreia do Norte, enquanto uma força de ataque especial lançaria imediatamente um ataque contra as instalações do governo norte-coreano. As forças especiais norte-americanas e sul-coreanas penetrariam profundamente na Coreia do Norte, provavelmente usando o mesmo design de helicóptero furtivo Black Hawk, visto brevemente durante o ataque contra o complexo de Bin Laden no Paquistão, embora também possam ser inseridos por saltos de altitude extremamente alta, ou halo. O objetivo dessas equipes especializadas em matar seria simples: a eliminação de Kim Jong-un e sua liderança militar sênior, e esta é uma operação para a qual os Estados Unidos e a Coreia do Sul treinaram extensivamente. Ao eliminar Kim Jong-un e quaisquer sucessores imediatos, o governo norte-coreano seria arruinado. Um controle completamente centralizado pode ter permitido à família Kim dominar a Coreia do Norte com mãos de ferro, mas também criou uma terrível vulnerabilidade que o ZEWA e seus aliados sul-coreanos explorariam muito rapidamente em caso de guerra. Como demonstrou o depoimento de desertores norte-coreanos de alto escalão, a situação política interna na Coreia do Norte é extremamente instável e conta com o contínuo domínio de Kim Jong-un. Este é um fato ainda mais atestado pela série de assassinatos cometidos por Kim Jong-un em sua ascensão ao poder,
quando ele consolidou seu direito de governar pela eliminação de rivais políticos descobertos e imaginados, suspeitos de quererem tomar o poder para si. Alguns dos mortos eram até membros da própria família Kim. Sem controle central e com uma campanha de bombardeio sistemática e avassaladora realizada pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul, as tropas norte-coreanas, com um moral já baixo, começariam a desertar em massa. Acredita-se que, apesar da doutrinação pesada sofrida pelos soldados norte-coreanos, o soldado médio seria extremamente vulnerável às operações de guerra psicológica realizadas após a eliminação da estrutura de comando da Coreia do Norte e ajudado ainda mais pelo intenso bombardeio e poder de fogo esmagador das forças aéreas e navais americanas e sul-coreanas. A OPLAN 5015 difere muito de seus antecessores ao pedir uma guerra limitada que explora o uso de novos e sofisticados sistemas de armas inteligentes, inteligência coletada em anos de reconhecimento do Norte e as instabilidades políticas inerentes ao sistema de comando e controle norte-coreano. Embora ainda estejam totalmente preparados para enfrentar um cenário convencional de guerra total, os Estados Unidos e a Coreia do Sul esperam limitar a escala e o custo da guerra para ambos os lados, contando com uma série de ataques cirúrgicos muito rápidos e precisos. Isso tem o benefício adicional de reduzir uma possível resposta chinesa, já que uma invasão militar em grande escala do norte pode novamente levar a China a enviar um grande número de tropas para a península. Embora a China não possua as capacidades militares para vencer uma guerra contra os Estados Unidos, isso poderia tornar uma guerra terrestre na Península Coreana um assunto muito caro para a América. Você acha que o novo plano de guerra contra a Coreia do Norte seria mais ou menos eficaz em caso de guerra? Por quê ou por que não? Deixe-nos saber nos comentários e, como sempre, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para obter mais ótimos conteúdos.